Então, boa tarde a todos, mais uma vez, aqui da bela praia de Quarteira. Boa tarde, Andreia. Olá, boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição da Taça da Europa de Quarteira Elites. Aqui vamos acompanhar uma vez mais, desta vez, os elites masculinos. Olha, o meu nome é Hugo Ribeiro e estamos aqui para fazer a cobertura da prova de elites masculina. Depois de uma excelente prestação da nossa atleta Madalena Ferreira. Neste momento temos agora a comitiva portuguesa de rapazes, com João Pereira na 11ª, ou seja, o 11º a entrar na linha de partida. João Nuno Batista, o mais novo atleta em prova, com o ranking 23, Miguel Tiago Silva, 32º, João Mansos, 35º, Pedro Gaspar, 52º e Hugo Figueiredo, 69º. É uma comitiva com grande qualidade. Sim, sem dúvida, nós conseguimos alinhar aqui com bastantes atletas, contrariamente ao setor feminino, em que tínhamos apenas a Madalena e que desempenhou um excelente resultado na prova anterior. Aqui alinhamos com um grupo algo heterogéneo. Exatamente. Temos aqui atletas, se calhar o atleta com mais experiência, digamos assim, em competição, e também temos o atleta mais novo, o João Nuno, aqui também a fazer a sua estreia internacional nas competições na distância olímpica. Aqui vemos atletas já alinhados, já estão a preparar-se para dar início a mais uma competição. E como dissemos há pouco, relativamente à escolha dos spots dentro desta linha de partida, é feita por ordem do ranking internacional. Os atletas são chamados por essa ordem e vão escolhendo os pontos de partida. Esses pontos de partida, obviamente, têm a ver também com a estratégia que é delineada por eles relativamente à posição das boias, que vamos ver agora o percurso de natação, desenhado neste gráfico, com 2 voltas, não é, André? Sim, temos aqui novamente uma natação composta por 2 voltas de 750 metros, que irão fazer um total de 1500, constituída por 2 voltas, em que os atletas terão de sair no final da primeira volta, voltar a entrar e contornar aqui no exterior na praia, no areal da praia de Quarteira, terão aqui uma boia, que será a nossa saída australiana, como digamos assim, e voltam a entrar para uma segunda volta e depois dirigem-se para a primeira transição e o segundo segmento, que será o ciclismo. Tudo preparado para o arranque, com mais vento do que na prova feminina, mais ondulação, o que vai acrescer em termos de dificuldade para a prova, e os atletas neste momento alinhados e prontos para a partida. E aí está, os dados estão lançados. Aqui temos um pelotão muito mais composto do que na prova feminina. Irão ser cerca de 70 atletas a partir aqui hoje, e aqui vemos já aquilo que estávamos a falar, muita ondulação logo a fazer aqui de indiferença no início, os atletas a terem alguma dificuldade a atravessar as ondas, mas nada que não estejam habituados e que já não conheçam, digamos assim. Sim, esta prova tem essa característica. De facto, é uma prova em que a natação tem este nível de dificuldade crescido, com a questão de estarmos com mais ondulação, com corrente, com vento. Obviamente não é bem uma prova com o mar, com a água, um lago plano, e aqui vemos obviamente essa ondulação condiciona de alguma maneira o comportamento dos atletas. Vemos já aqui, na altura na prova feminina, nós vimos a formação de 2 grupos. Neste momento, aparentemente, temos um pouco mais, mas que provavelmente se irá formar 2 a 3 grupos também na aproximação à boia. Boia essa que os atletas têm interesse de passar ao final dos primeiros 300 metros, têm interesse de passar na frente para não ficarem naquele aglomerado de atletas que tentam curvar ou que tentam fazer a boia, tentam contornar a boia com a maior rapidez possível para não perderem posições, nem perderem ou não ficarem distantes da discussão dos primeiros lugares.
Eu creio que um pouco ao contrário do que se via no setor feminino, aqui temos logo bastantes atletas a irem para a frente, mas enquanto, tal como falavas, enquanto que no setor feminino nós tínhamos 2 grupos, aqui temos várias frentes, digamos Exato. assim. Creio que quando chegarem à primeira boia, sem dúvida que se irão juntar, mas também temos um leque mais alargado de bons nadadores. Bons nadadores, exatamente. Um deles eu destacaria o Miguel Tiago Silva, que normalmente nas provas, esse é um ponto forte da sua participação em provas, ou seja, um segmento onde ele tem demonstrado grande competência, e eventualmente também o Pedro Gaspar, que é também um excelente nadador. Vamos ver como é que o rookie da comitiva, como é que se comporta, porque obviamente temos grande expectativa em relação à sua participação. O João Batista, que à semelhança do irmão que já está qualificado para os Jogos Olímpicos de Paris, começa aqui o seu percurso, ou está numa fase inicial do seu percurso para aquilo que se deseja que seja semelhante, pelo menos semelhante àquilo que o seu irmão de forma extraordinária tem conseguido fazer. E agora sim, a passagem da primeira boia, como vemos os atletas ali tentam de alguma forma lutar contra o grupo e a ondulação, o grupo. Isto é sempre difícil, alguns tentam contornar a boia mais por fora, mas isto é sempre mais complexo. Portanto, tem estas 3 boias a seguir, portanto, são 4 boias que compõem este trajeto mais afastado da praia e que eles têm que os cumprir por 2 vezes. Quando chegarmos à primeira fase da aproximação da praia, poderemos dar algumas indicações relativamente àquilo que é, espero eu, relativamente à cronometragem, que nos dê informação para podermos transmitir a quem nos acompanha e que poderá dar alguma ideia de como é que os portugueses estão e que tipo de configuração tem a prova neste momento. Aqui com a ondulação mais agitada nós não temos tanta percepção dos atletas que seguem na frente. Conseguimos ver que parecia o Miguel Tiago Silva, mas não tenho certeza. Eventualmente, a grande expectativa relativamente ao Miguel é que se ele conseguir posicionar bem, ele certamente estará entre os primeiros na saída da água. Isso é a expectativa que temos em relação, mas agora cada vez mais a prova vai alinhando, ou seja, vai se esticando à medida que os mais fortes iniciam a sua, portanto, a liderança da prova. Há um atleta ali claramente em termos de natação a conseguir, que eu não consigo identificar quem é. Vamos tentar chegar à ideia de qual é que é o atleta que está neste momento a liderar a natação. Mas uma coisa que é importante destacar aqui é que eles têm, neste momento, quando virarem na direção da praia, vão ter que utilizar estrategicamente a questão da ondulação para, na rebentação, não ficarem travados. Ou seja, a rebentação poderá ser um fator de travagem, aquilo que normalmente nós chamávamos as carreirinhas, e que eventualmente podem aproveitar para ganhar vantagem. Mas também, se não souberem fazer, poderão eventualmente ficar prejudicados em relação aos outros. E acabar por perder ali. Exatamente, perder alguns segundos. Neste caso, e relativamente aos atletas, todos os segundos contam para este processo de transição, quando vêm fora d'água, que traz um acréscimo de dificuldade em relação à prova. Esta saída australiana que implica que o atleta que vem a nadar de repente tem que se pôr em pé, tem que correr rapidamente, porque não dá para estar aqui a adaptar-se, tem que correr rapidamente, contornar uma boia que está fora da água, voltar a correr na direção da água, saltar para dentro da água e recomeçar a nadar novamente. E com a ondulação, com o fator do desequilíbrio provocado, e há pouco a Bourrin se queixava disso, esta ondulação provoca por vezes algum desnorte da parte dos atletas. Quando se levantam e tentam correr, o equilíbrio não está muito estável. Portanto, de alguma forma, isso
também poderá ser um fator condicionante para alguns atletas. O treino ajuda-os a superar estas situações e a adaptar a estas situações e a viver quanto àquilo que é expectável quando saem dentro d'água, porque se eles são surpreendidos, se eles não preparam isto, se eles são surpreendidos quando saem dentro d'água, essa sensação é um pouco desagradável e poderá prejudicá-los. Vamos ver agora como se vai processar esta primeira saída da água. Os atletas estão mesmo a terminar a primeira volta de natação e parece-nos que já existe ali um cortezinho. Um corte, exatamente. Aquilo que falávamos no início, não é? Que era a questão de os atletas terem a percepção, se há um atleta que quebra ou que não consegue acompanhar, os outros que estão atrás não conseguem aperceber-se dessa situação e poderá acontecer esse grupo partir. Vamos ver aqui se nesta zona das carreirinhas, digamos Exato. assim, há algum atleta que possa ter vantagem. E muitas das vezes há estes cortes entre os grupos, mas se os atletas conseguirem aproveitar bem o rebentar das ondas, conseguem até às vezes voltar a encostar lá sem qualquer problema. Vemos aqui o primeiro atleta já a olhar para trás, tentar ver quem vem com ele, qual é a situação, visto que ele ia a liderar e não tem grande percepção do que se passa para trás. E estamos à espera de qualquer momento termos resultados relativamente ao... Portanto, neste momento temos o João Nuno Batista em segundo, Marcos, o inglês, em primeiro, João Nuno Batista em segundo. O rookie vai demonstrar grande competência nesta prova, ou seja, ali junto da frente. Vamos ver quem segue este... Eu creio que pelo fato isotérmico, pelas cores, creio que o Miguel Tiago Silva também estará ali integrado nos primeiros. Em sexto. O Miguel vai em sexto. Exatamente. Vem com o francês Vincent Louis, que é uma referência a nível mundial, não é? É um atleta que tem estado, de alguma forma, não tão presente na discussão dos melhores lugares a nível mundial, mas é um atleta de grande qualidade e que em qualquer momento poderá vencer uma prova. Mas na Bermuda em 2022, portanto, ele neste momento o último resultado que tem foi quarto em Abu Dhabi, o que é uma prova, que é um resultado excelente, não é? Mas já vem demonstrando alguma recuperação daquilo que ele eventualmente tinha demonstrado anteriormente. Portanto, desde 3 de março até agora teve uma prova no Test Event em 18 de agosto que não terminou, em 18 de agosto de 2023, e até agora não tem registro de provas realizadas e está também provavelmente a recomeçar a sua preparação para os Jogos Olímpicos. João Pereira em 19º, também agora a 20 segundos da frente. Portanto, temos os primeiros três: João Nuno Batista, Miguel em segundo, Miguel Tiago Silva em sexto, João Pereira em 19º, João Mansos em 42º, Pedro Gaspar em 51º e Hugo Figueiredo em 64º. Portanto, neste momento temos a comitiva espalhada ao longo de toda a classificação. Aqui falávamos do Vincent. É importante referir que ele, apesar de ter estado ausente durante quase todo o ano de 2023, ele teve também a recuperar de algumas lesões que o afetaram durante o ano passado, e vem aqui a quarteira não tanto para verificar qual é a sua forma, mas também poderá fazê-lo, mas acima de tudo à procura de pontos. Pontos esses para quê?
como nós tínhamos referido na prova feminina, esta é uma competição europeia, ou seja, de Taça da Europa, que não vai contar ou não vai atribuir aos atletas pontos para o ranking olímpico, mas sim para o ranking mundial. E o Vincent, uma vez que teve a época passada bastante condicionado e não conseguiu competir, acabou por descer um pouco no ranking mundial e acaba por dificultar a sua entrada nas provas que verdadeiramente irão pontuar para o ranking olímpico, visto que a Armada Francesa tem 4 a 5 atletas muito fortes. Tem o Pierre Lecorre, o Dorian Conan, o próprio Vincent, tem também outros atletas que já se qualificaram para os Jogos, ou pré-qualificaram, até porque a grande maioria dos atletas terá de revalidar pelo menos com um top 6 este ano numa WTCS antes de terminar a qualificação olímpica para estarem totalmente garantidos nos Jogos, mas aqui creio que na França será mesmo uma grande disputa entre o Léo Berger e o Vincent Louis. É por isso que ele se apresenta aqui não só para testar a sua forma física, mas também para procurar alguns pontos que permitam a sua entrada nas próximas WTCS e nas próximas taças do mundo. Neste momento a França, como dizias, a França tem o Léo Berger, que é o primeiro do ranking olímpico a entrar, de todos, o Dorian Conan, que está em segundo. Depois temos, relativamente à participação da primeira equipa com 3 atletas, aparece-nos o Pierre Lecorre, e provavelmente será esta luta que eles têm que disputar da terceira vaga, porque provavelmente a primeira e a segunda estará longe, não é? O ano passado eles tinham alguns critérios em que eram quase critérios diretos, digamos assim, que o Dorian Conan e o Pierre Lecorre conseguiram validar, ou seja, dando-lhes logo ali alguma vantagem, digamos assim. Apesar de, na minha opinião, mas vale o que vale, o Léo Berger de ser, para mim, um atleta extremamente regular, digamos assim, sim. E consistente, exatamente, em termos de resultados, e poderia ser também uma boa opção para a equipa olímpica. Mas creio que neste momento o Vincent também terá sempre uma palavra a dizer, e creio que ele ainda não tenha desistido desta qualificação olímpica, e esperamos para ver até o final de maio quem é que a França irá escolher para ser representante do país e que estará presente nos Jogos Olímpicos a jogar em casa. Porque normalmente o Vincent Louis está umas posições abaixo do Pierre Lecorre, e que dentro do ranking de qualificação olímpica eles aparecem todos ali dentro do limite dos atletas que poderão ser qualificados como terceiro atleta. Portanto, esta qualificação como terceiro atleta na França está em aberto. Vamos ver agora como é que isto se desenvolve até maio, porque provavelmente dentro da França, se nós falamos aqui relativamente a Portugal, nosso objetivo é qualificar, que já estão neste momento qualificados 2 atletas. Temos neste momento o Vilaça e o Batista, o Ricardo, que já estão qualificados para Paris. E resta-nos agora, neste momento não temos grande possibilidade de qualificar um terceiro atleta, temos as 2 raparigas também já qualificadas. Neste caso em França isto é uma luta até ao fim pelo terceiro atleta, pela terceira vaga. Portanto, e agora vamos a caminho da praia para a transição, que, como nós vimos na prova das senhoras, a transição é um momento crítico desta prova. Percorrer 300 metros a fundo, tirar o fato neoprene, tirar a touca e os óculos, colocá-los no cesto, não deixar nada de fora para não ser penalizado, agarrar na bicicleta e montar na bicicleta com o mínimo espaço de tempo, ou no mínimo espaço de tempo, para não tentar descolar do grupo. E vamos montar, eles só poderão montar na bicicleta a partir da linha verde que está no chão. E nesse caso é um momento crítico. Porquê? Porque quem estiver na frente poderá eventualmente criar condições para fugir dos restantes atletas e criar algum distanciamento. Vamos ver agora o que acontece. Quem estará, vamos perceber se os portugueses, neste caso
O João Nuno Batista o acaba João- de sair ali na segunda posição. Exatamente. Portanto, João Nuno Batista, A fazer um excelente uma segmento grande de prova. Uma grande natação. prova. E claramente já irá integrar o primeiro, O primeiro grupo. Creio que se formará talvez um grupo não muito grande, talvez 10, não, como as meninas, provavelmente ali uns 10, 12 atletas. Vamos ver agora como é que as coisas correm depois da primeira transição. E aqui temos os primeiros atletas a entrarem no quarto de transição. Lá está. Marcos Temos também Day Miguel Tiago Silva. e Miguel Tiago Silva em terceiro. 2 portugueses nos 3 primeiras posições, o que é uma excelente notícia. E nos vai dar alguma animação para a prova, para perceber até que ponto. E eu sei, há uma coisa que eu tenho a certeza, é que o João Nuno Batista vai lutar para fugir. Ou seja, ele é um atleta muito agressivo, à semelhança deve ser de família, a nível da luta pelos primeiros lugares. E no ciclismo é um atleta que tem um comportamento bastante agressivo relativamente à forma como luta pela posição e pelo ciclismo. Ele é um atleta com estas características. O Miguel Tiago Silva também tem tudo a ganhar para, se eventualmente conseguir que o ciclismo marque alguma diferença em relação aos restantes atletas. Vamos ver aqui agora o Miguel a montar em cima da bicicleta, mais o Batista. E um belga. Oi, e temos uma queda. Aonde? O atleta da Foi um inglês. Marcos Day. É o Marcos Day que estava na frente e que deixou ali um bocadinho apiado. E falávamos dos contratempos. Temos aqui um outro atleta da Alemanha que aparentemente tem o quadro partido, algo muito estranho. Exatamente. E aqui vemos o Yoris Basselet, um atleta que, curiosamente, já estando aqui em quarteira, na quarta-feira, sofreu um atropelamento de carro enquanto treinava durante o seu segmento durante o seu treino de ciclismo, mas nada com grandes mazelas. Ele recuperou rapidamente, juntamente com outro atleta. Tiveram ali um infortúniozinho, mas nada que tivesse comprometido, aparentemente, a prova deles. Vemos aqui também Vincent Luís, integrado neste pequeno grupo, e tal como dizíamos, creio que será um grupo pequeno que se irá formar na frente, 10, 12 atletas. Sim. João Pereira a 37 segundos neste momento. Aparentemente com 8 ou 9 atletas da frente. Temos neste momento então um grupo constituído por 8 atletas, penso eu, 8 a 9 atletas, onde estão integrados 2 portugueses, Miguel Tiago Silva e João Nuno Batista, seguidos por um grupo já mais alargado, onde estará João Pereira. Vamos ver se nesse grupo e Vincent Luís. Não sei se o Vincent Luís estará no primeiro grupo. Está assim no primeiro grupo, com Júlio Retorré, Henri Graf, Kevin Gonzalez, Gergely Kiss, Pietro Giovanni, James Edgar, Jory Basselet, Marcos Day. O Marcos Day, não sei se conseguiu, mas penso que sim. Que poderá eventualmente ter desmontado e montado, não sei se estará ainda no primeiro grupo. Já veremos na próxima passagem se ele integrou ou não essa passagem. Não terá integrado. Portanto, vamos ver agora penso que relativamente ao segundo grupo, temos ali numa zona intermédia o Jesus Vela, que poderá estar agora a tentar integrar o primeiro grupo, o Conor Bentley, o Jack Willis, Yanis Segan, Luís Vitiello, Esteban Fuz, o turco Gultigin Eric, João Pereira e Briac Tans estarão neste momento dentro do grupo perseguidor. E vamos ver agora o gráfico relativamente ao ciclismo, onde vemos então uma primeira reta contra o vento, com um retorno e percurso pela mesma estrada, com agora o ponto mais difícil da prova, ou seja, mais técnico, vamos lá, com uma ligeira subida, um retorno e uma curva de 90 graus, a passagem novamente pela meta para a segunda volta.
O segmento de ciclismo será constituído por 6 voltas, fazendo então um total de 40 km, que os atletas terão de percorrer antes sim de entrarem para o segmento final. Portanto, neste momento mantemos então as posições em que o Van São Luís no primeiro grupo. Até agora não temos indicação que ele estará no primeiro grupo e provavelmente será o último a ter entrado nesse grupo. E com esta configuração, com o João Nuno Batista, o Miguel Tiago Silva, o Van São Luís e poderemos eventualmente o Jorge Bachelet, poderão eventualmente ter aqui uma configuração muito positiva para uma fuga destes atletas. Se eventualmente o Van São Luís não, neste momento, poderá não estar tão preocupado com essa questão, mas há aqui alguns atletas que eventualmente terão alguma preocupação em conseguir que esta fuga resulte. Estamos a falar, por exemplo, o Miguel Tiago Silva estará muito interessado em que isso aconteça. Sim, o Miguel, que o ano passado já tinha feito aqui em Quarteira uma prova brilhante, ele que terminou no 8º lugar, mas atenção, que era um 8º lugar com sabor a pódio quase. Exato. Porque ele andou sempre na frente, disputou também o segmento de corrida sempre na frente, juntamente com Jonathan Brownlee, entre outros atletas, e no finalzinho acabou por ficar em 8º lugar, mas muito próximo também do pódio, e fazer aqui um excelente resultado. Hoje irá tentar certamente igualar, ou pelo menos igualar ou melhorar o seu resultado, não tenho dúvidas nenhumas disso, é um atleta que tem capacidade para fazê-lo e para já está a começar muito bem, ficando aqui neste grupo de 9, 10 atletas que seguem na frente, isolados, e que creio que, se assim entenderem bem, dificilmente serão apanhados pelos restantes grupos. Mas iremos ver, uma vez que só agora que ainda estamos a iniciar, é a primeira volta das 6 de ciclismo que os atletas terão pela frente. Sim, temos aqui o grupo que vinha atrás, que havia ali uma zona intermédia de 23 segundos para, vamos lá, que vinha dentro da última contagem que tivemos, e só agora na altura em que eles passarem na próxima contagem que vamos ter a percepção, mas havia ali uma diferença de 5 segundos para os atletas que vinham um pouco mais atrás. 5, 7, até o João Pereira, que vinha a 37 segundos do primeiro à saída da água. Esta configuração poderá de alguma forma favorecer a aproximação, mas vamos ver como é que eles se comportam atrás. O João terá certamente vontade que isso aconteça, mas isso, entre a vontade e aquilo que acontece no grupo, há pouco assistimos que a Madalena estava um pouco frustrada em relação a... Percebemos que ela estaria um pouco frustrada em relação à colaboração do grupo para a aproximação. Neste caso, se o grupo não colaborar, é muito difícil apanhar um grupo que esteja com estas características, como estes 8 primeiros ou 9 primeiros que estão, principalmente porque são de grande qualidade, atletas muito fortes, que estão bem organizados e que eventualmente poderão marcar aqui alguma diferença. Sim, muitas das vezes, lá está, a Madalena era um excelente exemplo, ela queria e quis muito, mas de facto o grupo não colaborou e não ajudou. Aqui neste momento temos apenas imagens do primeiro grupo, seria interessante conseguirmos ver também o posicionamento e como é que estão a rolar as coisas no segundo e terceiro grupos, para termos uma melhor noção de como é que seguem, sobretudo os nossos atletas portugueses, a nossa grande comitiva que está aqui a representar-nos hoje em Quarteira. Vamos esperar a qualquer momento de conseguir, através das imagens, dar-vos mais informações. A indicação que temos aqui relativamente ao tempo, aquilo que temos como, não nos dá ainda uma noção exata relativamente a... Ainda mantemos só agora vamos começar a ter os resultados. Portanto, a primeira passagem do atleta aos 6 km na bicicleta, só a partir daqui, por enquanto ainda tínhamos só os elementos que nos davam referências em relação à saída da bicicleta. Portanto, vamos aguardar pela próxima contagem e esperar para ver qual é que é efetivamente qual é o tempo dos primeiros e qual é que é a ordem com que eles passam. Aqui vemos também já um segundo grupo aparentemente muito próximo do primeiro. Esse será o grupo onde está o João Pereira, se não estou em erro.
aqui vemos Miguel Tiago Silva também a iniciar a descer e aquela curva algo perigosa logo na primeira posição, evitando assim também possíveis quedas. Muitas das vezes, quando existe uma queda no meio de um grupo, no meio de um pelotão, acabam os atletas que estão atrás por ser algo prejudicados, porque ficam presos, digamos assim. É importante também, nestas questões e partes mais técnicas, os atletas perceberem de antemão que estão a chegar ao local e também posicionarem-se da melhor forma possível para evitar essas mesmas quedas. Foi o que fez o Miguel Tiago Silva. O João Nuno Batista, apesar de muito jovem, já tem alguma experiência e também, tal como o Hugo dizia, alguma agressividade no que toca a este ponto, e acaba também logo por se posicionar na frente e tentando arriscar o menos possível qualquer queda, qualquer infortúnio. Aqui os atletas estão a finalizar mesmo a primeira volta de ciclismo. E lá está. Temos o João Nuno, logo a seguir ao Vincent. E aqui também o Miguel Tiago Silva. Uma coisa engraçada, eu tenho acompanhado a carreira dos, quer de um, quer do outro, ao longo de, aliás, temos acompanhado a carreira de quer de um, quer do outro, ao longo da sua formação, e uma das coisas importantes que estes atletas sempre revelaram foi a qualidade técnica a nível do ciclismo. Aquilo que falávamos no início é a importância que estes atletas, que não são ciclistas, mas que têm tecnicamente, são muito hábeis na relação com a bicicleta, e que obviamente nestas provas, com alguns momentos em que se coloca em evidência a sua capacidade e a decisão e as manobras em cima da bicicleta, é muito importante. Portanto, de alguma forma, o João Nuno poderá tirar vantagem dessa distância. Portanto, neste momento já temos a passagem da primeira. Isto haverá com certeza aqui um erro nos tempos. Nos aparece aqui o Henry Graf à frente, mas com certeza será um erro nós estamos a receber algumas informações relativamente aos tempos de passagem. Neste momento temos o João Nuno Batista, o Miguel Tiago Silva, o Jori Baslet, Kevin Gonzalez, Jaime Edgar, Pietro Giovannini, ainda no primeiro grupo, Jules Retorre, Gergely Kiss, ainda no Jack Willis, agora um pouco já com alguma distância, e não vejo aqui o Vincent Louis neste... está aqui, agora aparece, sim senhor. Agora, porque não aparecia, eu era o primeiro a passar, e não nos aparecia aqui na contagem, não aparecia aqui na cronometragem. Neste momento sim. Então o primeiro do grupo, na passagem da primeira volta, para a segunda volta, o Vincent Louis, João Nuno Batista, Miguel Tiago Silva, são os três primeiros nessa passagem, numa aglomeração, porque havia um grupo perseguidor, onde não está ainda o João Pereira, que está neste momento a 40 segundos do grupo da frente, e onde eventualmente depois este grupo, o grupo intermédio, aquele grupo que falámos há pouco, acabou de fazer a junção. Exatamente. E acabamos por ter 15, 16 atletas. Sim, tínhamos neste momento de 9 atletas que tínhamos, e juntámos de 6, 7 atletas, portanto estão 16 atletas na frente. Neste momento, de acordo com as informações que temos, estão 16 atletas na frente, e reparem ali no sinal que o atleta que está na frente fez para o João Nuno Batista, com o braço dando-lhe indicação relativamente à passagem pela frente. Portanto, neste momento estamos aqui com uma situação que o João Nuno foi para a frente, mas não existe da parte dos restantes atletas um comportamento de passagem, que aparece agora um quase forçado. Víamos ali o João Nuno Batista e o Jori Baslet a pedirem quase por favor para passar, para os atletas passarem. E a verdade é que se cada um passar, e aqui vemos, o atleta faz sinal com o braço e o outro assume. A verdade é que se passarmos assim mais vezes e não ficarmos tanto tempo na frente, acaba por ser menos desgastante para cada um dos atletas. No entanto, houve uma queda.
Este E aqui não, não conseguimos identificar o atleta. vamos ver se esperamos que não seja nada grave. E como estávamos a dizer, acaba por ser mais fácil se os atletas cooperarem, sendo que, claro, existem alguns atletas que provavelmente, não tendo um nível de ciclismo tão elevado ou não estando tão à vontade, acabam por ter mais dificuldade em poder passar pela frente. Mas nestes grupos mais alargados é sempre mais difícil às vezes encontrar esta cooperação entre eles, é sempre mais difícil, porque há de haver ali uma altura em que quebra e depois eles não conseguem manter esse ritmo de rotação. Portanto, neste momento, Hugo Figueiredo e Pedro Gaspar a 2 minutos e 22 da frente. Depois João Mansos a 50 segundos, portanto estará muito próximo, se não dentro do grupo do João Pereira. A sensação que temos um segundo grupo muito grande, em que existe uma grande diferença, quase mais de 10 segundos desde o primeiro atleta do segundo grupo até ao último. Em que o primeiro está a 37 segundos e o último está a 50, 49 no caso. Portanto, isto eventualmente será aqui um fator que pode pesar na organização do próprio grupo. Vamos ver como é que as coisas evoluem e quem está a liderar esse grupo, se eventualmente são atletas com capacidade para fechar a distância entre uns e outros. Portanto, neste momento temos então o primeiro grupo, daquilo que nos dá a entender, o primeiro grupo com João Nuno Batista e Miguel Tiago Silva, segundo grupo João Pereira e João Mansos, e terceiro grupo com Hugo Figueiredo e Pedro Gaspar. Quarto grupo, porque existe um grupo intermédio entre o grupo do João Mansos e do João Pereira e o grupo do Hugo Figueiredo e do Pedro Gaspar. Portanto, vamos ver agora na passagem da segunda volta, quando fechar a segunda volta, qual é a tendência, porque normalmente isto funciona um pouco como no setor feminino. Exato. Acabar por ser... Tendências, não é? A tendência do grupo é qual é que é a tendência, se é aproximar, se é afastar, e normalmente ele tem um comportamento homogéneo ao longo da prova, não há grandes oscilações e a predominância de um grupo sobre o outro decorre depois ao longo da prova da mesma forma. Portanto, estamos a ver ali a assistência a um atleta. O atleta caiu precisamente Sim. Depois daquela descida perigosa. O primeiro grupo neste momento está a aproximar-se dessa mesma subida e descida seguinte, algo que terão de fazer com algum cuidado para que nada de errado, nada de mal aconteça aos atletas. São atletas extremamente experientes, mesmo até falando do João Nuno, que não tem assim tanta experiência internacional quanto isso, é um atleta que costuma ter bastante cuidado, tem muita vontade no segmento de ciclismo e certamente mesmo estando integrado num grupo com bastantes atletas, apesar de 16 não serem assim tantos, é um grupinho grande, é um atleta que claramente passará sem qualquer problema. Aí está, os atletas a fazerem a subida pela segunda vez, eles que estão no meio, digamos assim, sensivelmente a meio da segunda volta de ciclismo, serão 6, e aqui temos Miguel Tiago Silva e João Nuno Batista bem integrados ali no meio do grupo. E agora a descida final com curva de 90 graus à direita. Sim, este é um momento, vamos lá, tecnicamente de índice de dificuldade superior desta prova, onde os atletas têm de facto ter algum cuidado da forma como preparam essa rotação. Às vezes é preferível não perder a noção de que não arriscar demasiado, é preferível perder um bocadinho mais de tempo e não perder a oportunidade de continuar em competição. O arriscar tem que ser sempre com medida. Exatamente. Lembro do João Pereira na Nova Zelândia, em Auckland, quando saiu do grupo, estava a chegar à frente com o Mola
e arriscou demasiado numa curva em que teve um acidente grave que prejudicou, obviamente, no período de qualificação. Aliás, esse ano ele teve várias situações, uma delas foi essa, pela forma e a ansiedade com que quis fechar, pela vontade que tem, e ele é um atleta com essas características, com grande força de vontade e grande determinação. Foi no Campeonato da Europa quando claramente saltou para a bicicleta, saltou-lhe a corrente e perdeu uma medalha no Campeonato da Europa, onde claramente era o melhor corredor que ia na frente. São pequenos pormenores e pequenas memórias que nós trazemos connosco ao longo da vida, e essa é uma delas que obviamente tudo às vezes transforma completamente o percurso dos atletas, e muitas vezes os colocam em situações como foi, por exemplo, o acidente em Auckland, que teve que receber assistência hospitalar nessa altura. Temos aqui James Edgar, que acaba de perder o contacto com o grupo, ele que era o atleta que liderou, e o atleta que estava caído é o atleta chileno. Sim, vamos tentar ver qual é que é. Andrés Graz. Aparentemente o atleta parece estar bem, ele estava a caminhar por si, mas estará fora de competição. Estará fora de prova. Portanto, mantendo esta posição, neste momento temos o primeiro grupo agora a 30 segundos do segundo grupo, já com 30 segundos de vantagem do segundo grupo, um segundo grupo muito grande, onde estão integrados outros dois atletas portugueses, João Mansos e João Pereira. E a seguir, então, um atleta isolado, um atleta alemão que está isolado, e depois os restantes atletas, e depois um grupo intermédio ainda, um terceiro grupo intermédio, e o último grupo constituído então por o Figueiredo e Pedro Gaspar. Neste momento temos a prova que vai para está na sua terceira volta, quase metade do percurso de ciclismo, e aproximamos-nos então dessa metade e vamos então vendo ao longo do tempo qual é o comportamento então desses grupos uns em relação aos outros. Uma coisa importante para os atletas é que o facto de estar, quando saem aqui da zona do parque de transição e vão na direção do primeiro retorno, levam vento contra, e quando vêm para cá, então, vento a favor. O facto o desgaste que têm ao ir para lá obriga-os a ter um comportamento coletivo distinto, o que de alguma maneira assistíamos há pouco relativamente àquela questão com o João Nuno Batista, entre o João Nuno Batista e o francês, que tentavam puxar pelo resto do grupo para que fosse à frente, pudessem passar pela frente. Portanto, vamos ver agora qual é que é então a configuração dos grupos. E aparecem-nos aqui nomes do Igor Mikhailova, espanhol. Igor Mikhailova, que é um atleta espanhol, e neste momento, relativamente à configuração e às alterações demográficas na Europa, aparecem muitos atletas que, em representação de outros países, por alterações, obviamente, que a Europa sofre neste momento em relação à sua orientação, à sua organização demográfica. E tem então, vou fazer aqui um desafio à Andréia, que está aqui numa dupla, a torcer duplamente. Queres-nos explicar como é que o João Pereira chegou
O João Mansos aparecia ali com algumas dificuldades, Ah, ok. algum problema mecânico, mas creio que não. Parece Está que resolvido. Está resolvido. Num grupo, Ele das duas, uma, ou estava fora ainda, não tinha ainda encostado e estava muito perto e agora conseguiu, ou então estava com um problema mecânico mas pelo menos sabemos que ele está nesse grupo e que eventualmente irá aproveitar para descansar, não é? Este é o primeiro grupo. sim, É os tais 16 atletas que estão seguem na frente, não é? exatamente. Temos aqui o João Mansos fazer aqui o esforço para voltar outra vez a integrar o grupo. Ele pode estar com algum problema mecânico, porque anteriormente, antes do retorno, ele estava só a olhar mesmo assim para Sim. corrente, para assim, o material de bicicleta. Isto é daquelas questões que muitas vezes nós não conseguimos controlar. Tentamos preparar o máximo possível os atletas, tentamos que os atletas tentam antecipar os problemas e colocar nas melhores condições possíveis todo o seu equipamento, mas há sempre imponderáveis que nós não conseguimos controlar. Aqui vemos os atletas a não quererem mesmo cooperar, cooperar, isto não vai correr darem bem. esses. Temos o Vincent. Eu não creio que o Vincent fique muito tempo no grupo se isto continuar assim. Sim. Mas eu também duvido é que se o João Nuno Batista tiver hipótese, embora depende do posicionamento que ele tiver na altura, estes estão mais ou menos enquadrados. O João Pereira e o Manso estão dentro deste enquadramento, não me parece que isto esteja a ser muito exigente o andamento. O que pode acontecer ali à frente é que se começar a haver tentativas de fuga, Os atletas não se aperceberem. não, e no primeiro grupo, se começar a haver tentativas de fuga, o andamento desce, não é? Porque independentemente de pensarmos que aquilo de alguma maneira, porque os ataques e respostas normalmente leva a que o andamento global de cooperação, que normalmente tem vantagens, começa a perder eficiência, não é? Mas eu dizia há pouco então que a tua hoje, para esta prova em particular, como é óbvio, tens uma dupla sensibilidade e estás aqui a torcer em duas vertentes, não é? Mas não sei. Sim, é algo que sempre. De todas as formas, no final, o que eu quero é que todos os atletas sejam satisfeitos, independentemente da nacionalidade, e que façam uma boa prova. E uma boa prova não tem necessariamente de ser um primeiro lugar, um segundo ou um terceiro. Eles têm que sair de lá satisfeitos e que corra tudo bem. Mas sim, que entre Portugal e a Bélgica fica ali meio dividido. Exatamente. E isto vamos sempre. E obviamente que a tua preocupação aqui é uma dupla preocupação e sabemos que obviamente estaremos sempre a torcer aqui pela equipa portuguesa, mas estaremos obviamente do teu lado também a que o Erwin tenha um bom resultado e será sempre importante para vocês também como família, não é? Sim. Creio que aqui para ele será mais importante propriamente para mim, visto que vem de uma época algo complicada, um acidente que comprometeu bastante a época de 2023, mas que claramente está resolvido, digamos assim, algumas mazelas, algumas coisas, mas nada que impeça de treinar e de competir, e esperamos aqui hoje que ele consiga fazer um bom resultado e que volte a sentir-se bem como se sentia anteriormente, sim. Não, essencialmente porque a questão da saúde é importante, mas também a questão do bem-estar e da forma como a vontade de treinar e de praticar e de competir volta a estar aquilo ao ritmo e à dimensão daquilo que era normal, porque obviamente um acidente como o que ele teve não é uma coisa fácil de ultrapassar, não é? Sim. Isso foi E aqui aproveito o momento também para apelar a quem nos está a ver e não se esquecerem que todos estes atletas, sejam femininos, sejam masculinos, seja curta distância, longa distância, júniores, elites, o que for, são vidas que vão numa bicicleta, e para todos os que estão em casa a ouvir-nos, e sei que quase todos nós conduzimos diariamente, eu peço uma especial atenção e que sei que muitas das vezes também tem de partir por parte dos atletas, de quem está na bicicleta, mas também uma especial atenção para todos os automobilistas e que vejam e não se esqueçam que em cima de uma bicicleta vai uma vida. Claro, isso é um bom momento para nós para podermos transmitir essa comunicação e saber que eventualmente
Aquilo que acontece aqui hoje é fruto de muito trabalho e muitas horas em cima da bicicleta, em estradas onde circula toda a gente. E obviamente que essa preocupação deve ser partilhada por todos. Como dizias há pouco e bem, deve ser uma questão em que todos nós temos uma responsabilidade, quem anda na bicicleta, mas também quem anda quem anda no carro. Se cumprirmos todas as Toda a regras, gente, acho que será exatamente. mais fácil para todos. Aqui dava-nos a sensação que havia uma junção do primeiro com o segundo grupo. Iremos Não sei. verificar agora com os tempos. Aquilo que eu consigo retirar daqui, ou seja, das informações que tenho da quarta volta, Não. esse é o primeiro grupo. Pronto. O que eventualmente houve foi a junção do grupo que vinha atrás, Segundo com o terceiro. com o terceiro, exatamente. Neste momento tornou-se um grupo gigante atrás o que, por exemplo, para o João Pereira, para o João Manso, para o Erwin, não são boas notícias, porque eles têm já agora um lastro ali de gente para correr. Portanto, neste momento, fora desse grupo, estará a partir do 41º para a frente, mas neste momento, não, aliás, não é verdade. A partir do 47º, se não estou em erro, só a partir do 47º é que estará fora desse grupo. Também que conseguimos ver aqui é que quando existe um grupo muito, muito grande, lá está. É muito difícil. Não existe essa organização e o que é certo é que os atletas passaram sensivelmente 30 segundos 30 para um minuto, mais coisa. 48 à passagem do primeiro. Porque aquilo eles desde são o primeiro tantos, até o último. Exato. Demoram quase. Vamos ver agora na passagem da próxima volta, no final da quarta volta, na partida para a quinta, ficarão a faltar 2 voltas. No final desta volta ficarão a faltar 2 voltas e de alguma maneira é preciso ver quanto tempo ainda tem de distância para o primeiro grupo. Aqui vemos João Manses e Pedro Gaspar. Eles que seguem aqui com Figueiredo, mais 2 atletas. provavelmente. O Gaspar vinha com o Figueiredo. Exato. O Pereira vinha com o Mansos. Sim, João Pereira com o Mansos, exatamente. O grupo mais pequeno que estávamos a ver era o grupo em que vinha o Alexi Kulish, o Figueiredo, o Pedro Gaspar, o Vegard Organ e só. Eram esses que vinham ali naquele grupo. Exatamente, temos aqui o João Mansos. O Mansos continua no mesmo grupo. E o João Pereira está já ali. E o número 1 do ranking, o James Edgar, já vem então a 1 minuto no mesmo grupo do João Mansos. Ele tinha acabado por não aguentar e não conseguir seguir os atletas da frente e acabaria por ser absorvido, digamos assim, por este segundo grupo, que tem muitos atletas. Esta start list, vamos lá, comparativamente à start list feminina, é uma start list de Taça da Europa. Não é tanto como a que nós vimos na prova feminina, em que era claramente uma prova com uma start list de Taça do Mundo quase. E esta prova está mais, vamos lá, a dimensão em termos de participação é mais uma prova de Taça da Europa. Mas de qualquer forma estes atletas continuam a ser atletas de grande qualidade e que levantam muitas questões a todos os atletas para poderem responder àquilo que eventualmente que estavas a falar há pouco. São estas tentativas de fuga que podem comprometer o andamento do próprio grupo. Sim, que acabam também, lá está, tentativas que na verdade na grande maioria das vezes não é mesmo para o atleta fugir, mas também tentar ali alguma dinâmica dentro do grupo, para que o grupo acorde, digamos assim, e que existam algumas movimentações dos atletas. Aqui que nós estamos a falar de facto da start list de não ter um nível tão elevado comparativamente, por exemplo, à femininas, e isso é visto através até mesmo dos atletas que alinham nas primeiras posições não serem necessariamente
os melhores, à partida os atletas com maior experiência e com melhores resultados. São atletas que também acabam por fazer muitas taças continentais, ir buscar muitos pontos e sobem nos rankings, alinham aqui com melhores números, mas se tivermos de... É claro que existem sempre surpresas, mas que a partida, se tivermos que apostar neles, não seriam os candidatos à vitória. No entanto, uma startlist assim com muitos jovens, e temos o caso, por exemplo, do João Nuno Batista, que deixa tudo em aberto, temos muitos jovens que acabam por poder ser uma surpresa. A qualquer momento podem ter um dia bom, um dia normal, e surpreender aqui os atletas mais velhos. Como é o caso, por exemplo, do atleta Paulo Jorge Antunes, o francês que alinha com o número 14, que em quarteira o ano passado já fez 6º lugar. Temos o próprio João Nuno Batista, entre outros atletas que podem aqui vir a surpreender. Temos o Miguel Tiago Silva, que lá está, acaba por não alinhar com um número tão bom, fruto de não ter tantos pontos internacionais no ranking mundial, mas que pode ser aqui também uma surpresa. Ele está sem dúvida com um top 8, um top 5, quem sabe, até num excelente dia com o apoio do público português, ser uma surpresa. Claro. E essencialmente aquilo que nós queremos é que a prova seja um bom momento e uma boa oportunidade para os atletas que estão em prova poderem tirar referenciais para a sua própria preparação e para o seu desenvolvimento, porque obviamente são atletas, à exceção do João Pereira, que é um atleta olímpico, todos os outros são atletas que estão em vias de, ou estão na sua fase de desenvolvimento como atletas. O João Pereira claramente é um atleta que está, já tem a sua carreira já afirmada e já tem uma estrutura e uma experiência que lhe permite olhar para esta prova de uma outra forma. Obviamente que nós estamos sempre na expectativa que ele faça um ótimo resultado e esperemos que isso aconteça. De qualquer forma, porque é sempre um atleta de referência a nível nacional e com aquilo que trouxe ao triatlo nacional é muito importante. Portanto, vamos agora aproximar-nos do final da 4ª volta. E mantemos na mesma os 2 portugueses no primeiro grupo, 2 no segundo e 2 no terceiro, quarto. Sim. Não sei se já juntaram. Não, eu penso que existe ali um grupo intermédio. Eles estão, não, neste momento é assim, eles estão, o primeiro grupo onde está o João Nuno Batista e o Miguel, um segundo grupo onde está o Manso e o João Pereira, e depois está o grupo, existe um grupo intermédio que é o terceiro grupo, e está então depois no outro grupo, já há 4 minutos, o Pedro Gaspar e o Hugo Figueiredo. E vamos neste momento, com 54 minutos de prova, a passar para o final da 4ª volta. Vamos agora fazer a avaliação Ficar a diferença de tempo. das diferenças. Portanto, já continua a não haver. Aqui temos os primeiros atletas a passar e faltam mesmo só 2 voltas para terminar o segmento de ciclismo, estes 40 km. Algo exigentes, devido à não dificuldade do percurso, mas os constantes retornos, as constantes mudanças de velocidade, pico de potência, etc., que os atletas são obrigados a fazer e que acaba por, de certa forma, desgastar. Víamos há pouco nas raparigas algumas atletas do primeiro grupo depois acabar por acusar o esforço no segmento de corrida, tudo em aberto aqui no setor masculino, e verificaremos o que é que irá acontecer. Aqui os atletas a passarem novamente junto do público, uma das zonas mais caricatas do segmento de ciclismo, que permite ter bastante visibilidade junto à rotunda principal e subida e descida do percurso. E aqui está o segundo grupo. Sim, neste momento estão 41 segundos a aproximar. Eu penso que neste momento vamos ver agora como é que nas últimas 2 voltas este grupo se consegue ou não aproximar, porque decorre daqui que eles estão mais perto. Sim, entre o último atleta do primeiro grupo e o primeiro atleta do segundo grupo estão sensivelmente 30 segundos, algo
que parece acessível, mas que nem sempre é Sempre fácil. é fácil, exatamente. É o José Inácio Ponce, é um muito bom atleta, e que poderá, claro que terá aqui uma tentativa de aproximação, e que Creio que se os grupos conseguissem tentar, pelo menos, não aumentar a distância, estes 30, 35 segundos, ainda seria possível, sobretudo para os atletas portugueses que seguem no segundo grupo, nomeadamente o João Pereira e até mesmo o João Mansos, que são excelentes corredores, conseguirem recuperar e bastantes posições e chegar lá à frente. Recordar que o João Pereira, com o currículo invejável que tem e com o nível e experiência que tem, fez no ano anterior, no ano passado, terceiro lugar aqui em Quarteira, e creio que ele terá também inspirações de conseguir uma boa classificação hoje aqui. Sim, acredito que sim. O que eu tenho a convicção, ou seja, é que tanto o João como tanto os Joões Mansos e Pereira pensarão neste momento na possibilidade de conseguir fazer uma excelente corrida, marcando alguma diferença em relação aos restantes atletas, porque é de facto o ponto forte de ambos nesta prova, e onde eles poderão marcar alguma diferença. Agora, se a distância for tão significativa que não lhes permita já ter qualquer aspiração. Agora, relativamente à prova aos atletas da frente, o Van Saint-Louis com 30 segundos de diferença para trás, penso que não é muito equacionável que ele seja apanhado, mas tudo pode acontecer. Será também a primeira prova dele depois de tanto tempo, iremos verificar como é que ele se está a sentir, mas à partida, olhando para o historial dele, tudo nos indica que não será um grande problema e que será sem dúvida um candidato mesmo à vitória. Mas no segundo grupo e até mesmo no primeiro temos alguns bons corredores e que podem pôr em causa essa mesma vitória. Favoritismo, não é? Eu, relativamente aos portugueses, daquilo que vi do Miguel Tiago Silva o ano passado, e face à expectável evolução ao longo do tempo, consideraria que o Miguel seria um expectável candidato. O João Nuno Batista é sempre uma incógnita, porque é óbvio que ainda é muito novo e poderá ter, mas como dizias há pouco, tem uma palavra a dizer sobre o processo, não é? Porque obviamente corre, é quase um dark horses, né? Como a gente costuma dizer, que são os correm para fora, mas nós sabemos que poderão trazer aqui uma novidade à questão, e seria uma grande alegria para todos se eventualmente ele conseguisse tirar daqui já um excelente resultado lado a lado com os melhores atletas do mundo. Não é à toa que o João Nuno tem também acumulado diversos títulos, diversos bons resultados. Ele que vê no segmento tanto natação como na corrida excelentes segmentos. Ele sem dúvida é um excelente corredor, e apesar de estar aqui a fazer em Quarteira apenas a sua segunda competição na distância olímpica, ele que tinha sido também no ano passado campeão nacional absoluto de distância olímpica em Portugal, vem aqui pela primeira vez a nível internacional competir na distância olímpica, mas creio sem dúvida que pode ser um dos grandes candidatos a surpreender. Sim, claramente. É um atleta que não vem aqui provar nada, vem aqui apenas para ganhar experiência, para também poder competir e lado a lado com alguns melhores atletas, mas também de elite, provavelmente vir buscar alguns pontos que podem ser importantes no futuro, mas sem dúvida, sem colocar qualquer pressão, terá algo a dizer-se. Sim, sim. E curiosidades disto, o João Nuno e o João Pereira já competiram na estafeta de Portugal, não é? A estafeta é essa que está apurada. O João Nuno tem, ao nível da sua participação, valências que lhe poderão trazer aqui competência ao mais alto nível para poder discutir qualquer resultado com qualquer destes atletas, mas é óbvio que, sendo um atleta tão jovem, nós temos sempre aquela expectativa em relação ao que é que ele poderá fazer, e isto é sempre um desafio para todos, para ele também e para nós. A expectativa e a ansiedade relativamente àquilo que ele poderá fazer está sempre presente.
vamos a caminho do final da quinta volta, ou seja, estamos mais ou menos a final, a meio, nem a meio ainda vamos agora o primeiro retorno depois da reta de passagem da quinta volta. Temos aqui o atleta polaco a assumir a liderança do segundo grupo. Parece que não existe entendimento e que ninguém está muito interessado em querer vir para a frente e puxar. Mas a verdade é que, pelo menos nos tempos que nós temos, os atletas mantêm mais ou menos o tempo, a diferença para a frente que tinham. Sim, continuam uns 40 segundos de diferença, mas para poderem ser, ter acesso aos melhores resultados, terão que baixar dos 30 segundos, caso contrário era muito difícil eles poderem discutir. Aqui o grupo a aproximar-se uma vez mais da subida, daquela subida caricata de que todos falam. Esta fase de entradas tem que ser feita com algum balanço, de maneira não com um acerto prévio dos andamentos que eles escolhem para fazer a subida, e que depois na viragem obriga a uma desmultiplicação, de maneira a conseguir depois, quando chegam cá abaixo, fazer a primeira reta. Vamos ver, a aproximação não me parece que se mantenham os 40 segundos, parece mais curto. Vamos ver, estavam 41 segundos de diferença para o primeiro, o que significaria que em relação ao último eram 30 segundos. Em relação ao último do primeiro grupo. E se eles começarem a sentir que estão a aproximar-se, poderão ganhar um bocadinho mais de ânimo para a segunda volta, para a última volta. Que o atleta espanhol sempre a finalizar o grupo, Sim, a optar por ali, estar né? sempre nas traseiras, na cauda do grupo, porque obriga de certa forma nestes pontos de retornos e de curvas, contra curvas, digamos assim, a ter que ter um esforço adicional, mais, mais adicional para conseguir voltar a encostar no grupo e estar constantemente no elástico, para trás, para frente e a desgastar-se, se calhar sem necessidade. E vamos entrar para a última volta de ciclismo. Portanto, neste momento temos os primeiros 16 atletas a passar quinze atletas, se não tenho erro. Vamos ver se vão confirmar. E aqui estamos já, o segundo grupo também a passar. Teremos a partir daqui agora uma aproximação, certo? Dá-me a sensação que sim. Teremos agora aqui uma visão real dos tempos, para termos uma noção, mas 35. creio que estão a recuperar algum tempo. Ao primeiro significa são 28 segundos para o último. Isto pode ser uma motivação extra, como estávamos a falar, para eles poderem organizar-se melhor, puxar, trabalhar e reduzirem. Eles parecia que vinham mais organizados que os restantes atletas. A questão que se pode colocar aqui é se eles eventualmente agora começam ali, agora vai tu e ninguém o outro ninguém respondia. Dois foram embora, mas eles, se começarem a avistar o grupo da frente, isso poderá ser de alguma maneira, quer para uns do ponto de vista de motivação, quer para os outros de desmotivação. O Quarteira também tem essa particularidade. Durante todo o segmento de ciclismo, os atletas têm diversas oportunidades de se reverem uns nos outros, se verem e de se cruzarem. E também, lá está, como nós estamos a falar, para o primeiro grupo pode ser também, ao verem o segundo grupo a ganhar tempo, a pensarem, bem, se calhar temos que puxar um pouquinho mais, se calhar temos que trabalhar um bocadinho mais, para que, caso contrário, vamos ser apanhados por um grupo gigantesco. Mas 30 segundos para uma volta, penso que ainda é uma distância ainda considerável e difícil de ser retida. Temos aqui o italiano Statev,
Estes foram os dois que saíram da frente sozinhos. Foi o Statef e o Passemar. São os dois que estavam à frente e os outros atrás estavam naquela ideia de pronto, não sei se vou eu, se vais tu, e ficaram estes sozinhos. Statef também não sei o que é que ele poderá fazer aqui hoje. Ele esteve também ausente durante sensivelmente 2 anos. Vinha de várias competições de taças do mundo com bastante bons resultados e em determinado momento deixou de competir. Veremos aqui hoje o que é que pode fazer. Lá está, eles têm interesse em seguir. O grupo atrás não me parece tão interessado em reduzir a diferença. Iremos ver o que é que pode acontecer. Sim, agora a questão é, nós agora só vamos ter a oportunidade de perceber a real diferença entre todos quando for o momento da transição, porque não temos parciais intermédios, só temos neste momento, a única coisa que sabemos neste momento é que este grupo de atletas gigante que está em segundo lugar, ou seja, o segundo grupo, é depois, a seguir vem um terceiro grupo onde está um terceiro grupo de quase 10 atletas e depois entra o grupo do Figueiredo de Pedro Gaspar, então esse já a quase 5 minutos de distância do primeiro grupo. Penso que não haverá risco de serem dobrados, a diferença ainda é muito curta. Mas parece que este grupo está aparentemente a organizar-se um bocadinho melhor. É mais fácil também quando temos menos atletas. E lá está, passa um, sai, passa outro, sai. É sempre mais fácil, será mais fácil para todos. E eles nesta fase, que é a fase em que vão contra o vento, têm sempre necessidade de se apoiar, caso contrário, viram agora e vêm depois. Numa primeira fase o vento é lateral, se não estou em erro. Mas estes já estão muito próximos. Este é o grupo perseguidor. Sim, onde segue o João Pereira e também o João Mansos. E aqui os atletas a conseguirem cruzar-se e ver. Agora vamos perceber mais ou menos. Estão ali. Portanto, nesta altura eles começam a preparar então a transição para a corrida, com no final daquela descida, portanto, daquela zona de subida em que sobe e desce, uma ligeira subida com uma curva técnica à direita, depois vão ao último retorno e nesse retorno depois viram para baixo na direção da meta, na direção da transição. Nessa zona tem uma linha marcada no chão onde tem que sair da bicicleta antes de colocar o pé no chão. Portanto, tem que sair da bicicleta antes da linha e colocar o pé no chão antes da linha. Caso contrário tem uma penalidade. Exato. Essas questões são equacionadas para a defesa da integridade física dos atletas, de maneira que eles não entrem dentro do parque de transição assim, de qualquer forma. Depois eles terão que colocar a bicicleta na sua zona dentro do parque de transição também, que está assinalada com o seu número, e a seguir iniciam o percurso de 10 km de corrida. Normalmente esta última, e como estamos a assistir agora, esta última volta é também aproveitada para os atletas hidratarem, para tomarem um gel ou eventualmente bebida energética, ou que eventualmente tiverem à sua disposição e dentro daquilo que é o seu plano de nutrição, para depois enfrentarem os 10 km da melhor forma, porque obviamente são 2 horas e agora conseguimos ter a visão da diferença entre os Exatamente. grupos. Aparentemente parece perto. Pois. Não sei, creio que serão na mesma, mais coisa, menos coisa, 30 segundos, mas lá está, como estávamos a falar dos atletas terem o grupo da frente em linha de vista,
provavelmente vai-lhes dar outra motivação. Aqui também é importante, como estava a dizer, por ser um grupo, o segundo grupo, por ser um grupo muito numeroso, é importante que os atletas se comecem a posicionar mais cedo do que o normal. Enquanto nas meninas, anteriormente, na prova anterior, nas elites femininas, elas poderiam posicionar-se quase que no último retorno, antes de terem aquela saída para a direita, para se direcionarem para o parque de transição. Aqui creio que talvez logo depois de descer, ou até mesmo antes, teriam de se posicionar. Caso contrário, será muito mais complicado eles conseguirem chegar à frente do grupo. Exato, nesta altura seria uma altura indicada para eles no início do ataque da subida, para fazerem a primeira curva e a curva à direita, o mais à frente possível, para depois, eles têm um retorno, depois aquele retorno no final, depois da curva de 90 graus, vão até ao final da avenida, têm um retorno, um retorno, e nesse retorno já têm que estar na frente, porque depois entram numa ruazinha mais estreitinha, que não dá muito tempo para... Espaço para... Exato, para espaço para grandes posicionamentos. E neste momento quem vemos à frente, Vincent Louis. Mas temos ali os portugueses numa boa posição e vemos ali o Miguel Tiago Silva, penso eu, a vir pela direita, a tentar posicionar-se, o que é uma manobra inteligente da parte dele. Como disse... Tentar chegar-se à frente. Exatamente, porque isto é crítico, estes posicionamentos nesta altura. Oi, caiu. Temos aqui uma queda. E o Mansos? O Mansos caiu. Está envolvido nesta queda. Uma queda está ali o André, já, o treinador dele, já ali na... Espero que não tenha sido nada. Ou pelo menos não tenha sido nada fisicamente, obviamente. Psicologicamente isso não há de ser nada agradável, não é nada agradável, e esperemos que esteja tudo bem com o Mansos. Que outros atletas vão tentar ainda provavelmente levantar-se e a seguir, mas com alguns problemas na sua bicicleta. Lá está, isto é o que nós estávamos a falar, grupos muito numerosos acaba por ser sempre mais perigoso. Pode haver um toque, e agora nestes momentos finais do segmento em que todos querem posicionar, as quedas são algo que pode mesmo acontecer. Aqui vemos já o primeiro grupo a terminar a última volta, e vemos também do outro lado da estrada já o segundo grupo muito perto. Não creio que sejam 30 segundos, eu acho que vão ser para aí 20, 25, mas ainda assim fica... E quem temos na liderança? Vincent Louis. E o Miguel Tiago Silva numa excelente posição, entrar em terceiro no parque de transição. Batista também já mais atrás, mas tudo agora apostos para o último segmento. Os atletas saem sempre em grande velocidade no arranque da corrida para se posicionarem. Tem agora o local onde colocam e mudam de sapatos e onde inicia a sua transição. Aqui temos Vincent Louis na frente, acompanhado pelo atleta húngaro e 2 franceses, e também Miguel Tiago Silva a sair logo na 6ª posição no encalço dos primeiros atletas. O Batista já ali também dentro do grupo, estão perfeitamente enquadrados dentro do grupo. Os atletas irão percorrer agora um percurso de 10 km, dividido por 4 voltas de 2,5 km ao longo daqui do Paradão e das avenidas da Quarteira, mas temos também já o segundo grupo a sair do parque de transição. Eu creio que serão sensivelmente 15 a 20 segundos, um grande grupo. Sai o belga Erin van der Planck, os suíços, sai também Peter Dantonet, sai o João Pereira, que não ficou envolvido na queda e que está aqui já durante iniciar o seu segmento de ciclismo. O húngaro Dobby também a fechar aqui o grupo, mas creio que existam atletas que das duas uma, ou estão ligeiramente atrasados, ou ficaram envolvidos naquela queda que infelizmente afetou também o nosso atleta João Mansos. Portanto, neste momento saiu em primeiro lugar o Vincent Louis, Jack Willis, o inglês, Yannis Seguin, Gergely Kiss, Conor Bentley, Louis Vitiello, Miguel Tiago Silva em 7º, Pietro Giovannini, Marcos Day, Jan Diner, Joris Blasi e João Nuno Batista em 12º. Depois mais 2 espanhóis a seguir e o Jules Retorré, o último francês, a fechar o grupo. Sendo que a distância que vai do último atleta do primeiro grupo ao primeiro do segundo são 15 segundos. Nós tínhamos expectado, pena que
não terem conseguido recuperar mesmo no bocadinho finalzinho. mais, não era? Mas ainda assim deixar tudo em aberto, sobretudo para o nosso atleta João Pereira, que pode ainda recuperar bastante se fizer aqui um segmento de corrida ao seu melhor nível, e aquilo que nos tem habituado e que é típico no João. Aqui também teremos muitas pessoas a apoiar e sem dúvida alguma irá marcar toda a diferença. E vamos desejar o que tudo esteja pelo melhor com o João Mansos e que as coisas não tenham sido não tenha sido nada de grave e que recupere rapidamente. E lá vai ele, João Mansos. João Mansos vem aqui já, apesar da queda, conseguiu fechar. Eu tinha visto aqui a chegada do bike finish, não sabia que ele tinha conseguido terminar a prova ou terminar o segmento do ciclismo. Que excelente, uma boa notícia para Exatamente. todos. Isso significa que, pelo menos do ponto de vista de saúde, as coisas estão todas bem. Desportivamente não tão bem como ele desejaria. Ainda assim está totalmente dentro de prova. Está dentro de prova. E sendo um bom corredor que é, ele poderá ainda também recuperar e voltar a integrar o grupo onde vinha e recuperar bastantes posições no segmento de corrida. Creio que também será uma motivação extra para ele descarregar toda a raiva que tem depois da queda e sem dúvida alguma fazer aqui um bom segmento de corrida. E agora vamos acompanhar este momento, que é um momento de ainda sair agora um jogador, um atleta holandês. E aqui nas imagens vemos agora o ataque do atleta Bentley. Da Grã-Bretanha, que pode ser uma surpresa. É um atleta, Conor Bentley, que é um atleta que costuma ser um pouco irregular nas suas performances, no entanto, poderá ser uma grande surpresa. Ele está a tentar, neste momento, cavar aqui um fossozinho para os primeiros atletas da frente, mas creio que o grupo atrás, o grupo perseguidor, que segue sensivelmente 10 metros atrás dele, talvez nem tanto, estará claramente atento. Nesse grupo temos Vincent Luís, temos o Miguel Tiago Silva, temos o João Nuno Batista, entre outros atletas que estão neste momento a desempenhar uma excelente competição, uma excelente prova e que têm tudo para fazer um bom resultado. E o Pereira vinha já ali. Exatamente, era isso que eu iria referir. Vinhamos já do outro lado, o João Pereira, ele que vai a ver os seus atletas frente a frente e a querer sem dúvida recuperar o melhor que puder, e creio que ele poderá fazer aqui um excelente resultado. Isto é uma coisa que nós sabemos que podemos contar com os nossos atletas, que é determinação e vontade e garra relativamente a este segmento e na luta até ao final da prova. Esta, de facto, é uma prova que requer alguma paciência da parte deles, porque, sendo uma prova de distância olímpica, não é bem um sprint, e no sprint as coisas são mais rápidas. Numa distância olímpica a coisa tem que ter um bocadinho mais de paciência, não podemos querer fechar as distâncias de uma vez só, e às vezes isso não é fácil mentalmente, a pessoa ter a calma suficiente e a tranquilidade para conseguir fechar essa ansiedade e não perceber qual é o momento certo. Exatamente. Quer para atacar, quer para conseguir, pouco e pouco, perceber se a distância que está para fechar é possível de o fazer, ou se apenas estamos numa de conseguir o melhor resultado possível. Porque às vezes o bom é inimigo do ótimo, e às vezes é preferível ter um bom resultado do que se escangalhar todo numa tentativa de chegar onde não é possível naquela altura. Aqui vemos o atleta da Grã-Bretanha continua isolado na frente. E agora saiu o Gaspar e o Figueiredo. Mais um atleta sueco e um norueguês. Neste momento temos todos os atletas portugueses no segmento de corrida. Iremos ficar aqui. Temos João Pereira também a recuperar lugares. Ele que segue com o húngaro Devay, o irmão mais. É um dos Devay. Eles são muitos. Não sei se isso é um nome comum do. É o Zombor Devay. Mas isso quer dizer que, relativamente ao Zombor Devay, que vinha em 22º, e o João Pereira, que vinha em 34º, já fecharam umas quantas posições. Sim, vemos aqui já na imagem alguns atletas do segundo grupo já em linha de vista relativamente aos do primeiro. Sim.
aqueles 15 segundos rapidamente estão a ser transformados em 10 ou até mesmo menos por alguns dos atletas. É claro que nem todos os atletas do segundo grupo, que era um grupo com muitos elementos, terão a possibilidade de alcançar aqui, recuperar aqui bastantes posições, mas pelo menos alguns já estão a fazê-lo. Estávamos à procura de ver se seria algum dos portugueses já estivesse um pouco mais à frente, mas teremos sem dúvida os tempos mais reais assim que os atletas terminarem os primeiros 2,5 km. Portanto, à saída tínhamos o Miguel Tiago Silva e o João Batista nos 12 primeiros lugares e que estão ali ainda dentro daquele grupo. Eles que seguem ali juntamente com o Vansan. Com o Vansan B. Quase que diria que os atletas a terem algum respeito pelo Vansan, não deixarem que seja ele imprimir o ritmo do grupo e não se atreverem a colocar um pé à frente dele. Nessas situações é inteligente da parte deles, porque a percepção que têm relativamente àquilo que seria a loucura de ir atrás do inglês, poderá eventualmente eles podem eventualmente pensar que seria importante, e agora o coração bateu agora um bocado mais forte, mas na relação que têm com a prova, é de facto a confiar que a decisão que ele toma é uma decisão acertada e que indo com ele vão apanhar o atleta da frente e que eventualmente poderão de alguma maneira ir com calma. Portanto, não arriscar, seguir arriscar de forma mais rápido e depois acabar por pagar um pouquinho mais à frente. Que vemos João Nuno Batista em quarto, Miguel Tiago Silva em sexto, apesar dos atletas seguirem lado a lado. Sim, eles estão todos a 8 segundos. Grupo, eles estão todos a 8 segundos do primeiro, que é perfeitamente viável. Vamos ver como o Bentley se comporta até ao fim, se eventualmente isto é algo que é controlável pelos atletas que vêm atrás, ou se eventualmente é uma fuga para finalizar. 2 portugueses, 2 franceses e um húngaro. Ainda vem aqui mais um atleta atrás, mais um inglês, Jack Willis. O francês Yannis Seguin no ano passado já tinha sido quarto classificado aqui em quarteira, também sabe para o que é que vem. E aqui fazer também a seguir o Vansan. É importante agora nesta reta que os atletas estão a fazer neste momento em que tem o vento de frente, é importante também resguardarem-se, e nós vemos isso, que eles passaram de quase correr lado a lado, digamos assim, para correr todos atrás do Vansan, para se protegerem ali um pouco, sabendo que o Vansan irá imprimir um ritmo, não diria confortável, se calhar, não sei, mas um ritmo ali certinho e que os pode conduzir a recuperar o mais rápido possível o tempo para o atleta da frente. Se bem que o atleta britânico está a defender-se bastante bem até o momento. Parece que aumenta ali a distância para aquele grupo de 5, 6 atletas e veremos o que é que ele conseguirá fazer. Independentemente do que vai acontecer até ao fim, neste momento mantemos aqui uma excelente prestação da parte dos 2 atletas portugueses que tínhamos feito referência no início da prova e que já tinham demonstrado no ano passado, o caso do Miguel Tiago Silva, na prova extraordinária que tinha feito, e pela expectativa que temos também em relação ao João Nuno, face àquilo que é tem sido o seu percurso como atleta nos escalões mais novos e que eventualmente agora estará a fazer a transição para a distância olímpica, que é sempre uma transição que não é fácil a nível de competição, a nível competitivo. Muitos atletas têm dificuldade em fazer essa transição. Há atletas que encaixam bem essa evolução, mas é sempre, não é fácil fazê-lo. E muitas das vezes, quando existe essa mesma passagem, sobretudo da distância sprint para a olímpica, os atletas querem muitos resultados e boas performances para o dia. Exato. E muitas das vezes têm que ter um pouco mais de calma e adaptarem-se, e talvez na primeira experiência podem as coisas não correr assim tão bem como desejavam, mas depois sem dúvida que com o tempo poderão adaptar-se melhor. Lá está, é fazer das provas oportunidades de aprendizagem e de evolução, percebendo onde é que têm que melhorar, em que situação é que estão, mas neste caso, estamos a falar de um atleta de 2005 a competir ali lado a lado com o Vansan Louis,
independentemente do Miguel Tiago agora aparentemente a descolar, certo? Sim, dá a sensação que o Miguel está aqui a quebrar ligeiramente. Sim. Mas o João Nuno Batista, independentemente de tudo o resto, teremos que dizer sempre parabéns, porque a prova está-lhe a sair de forma extraordinária. Portanto, neste momento temos aqui uma baixa do grupo da frente, que para nós era portanto o Miguel Tiago Silva. Nós esperávamos que ele estivesse neste grupo, mas aparentemente não está a conseguir acompanhar o ritmo do grupo. De qualquer forma, a continuar a fazer uma excelente prova. Ele que irá seguir certamente ali no encalço também com o Jack Willis, ele que acabou também por não conseguir seguir o grupo e o ritmo imposto pelo Vincent e por todos os atletas que ali estão encostados. Estão a aproximar agora do Bentley. Bentley, sim. Aparentemente o ritmo parece que subiu um bocadinho. E talvez tenha sido isso que obrigou o Miguel a baixar um pouco, porque às vezes eles passam por esses momentos, não é? Passam por momentos em que não é... Vemos agora ali uma aparente ruptura de mais 2, 3 atletas. Que vai o João Batista também, não é? Eu creio que talvez estejam a haver ali algumas movimentações, alguns vai e não vai de ritmo, algumas mudanças de ritmo, sim. mas que os atletas consigam voltar a encostar lá. Aqui temos um atleta dobrado o turco. Portanto, neste momento está o João Nuno a tentar não perder o contacto com o grupo da frente. Portanto, aquilo aumentou. O Luís Vincent Luís aumentou o ritmo claramente na perseguição do atleta inglês, e isso retirou do grupo, tem vindo a retirar do grupo os atletas que estão neste momento a ficar mais para trás, no caso do João Batista, no caso do Miguel Tiago Silva. Portanto, vamos ver o que é que acontece agora. Portanto, neste momento temos Conor Bentley em primeiro, Vincent Luís em segundo, Yannis Segan em terceiro, João Gegerli Kiss em quarto, João Batista em quinto, Miguel Tiago Silva em sexto. Penso que não terá sido ainda alcançado por Jack Willis, mas vamos ver. E depois vamos ver o que é que agora no final da segunda volta, vamos ver o que é que... como é que estão as coisas cá para trás, porque aí também se discute algo importante. Na última passagem da primeira volta, o João Pereira seguia em 23º lugar, mas creio que este momento já está mais recuperado algumas posições. Teremos em breve também aqui a informação. Os atletas estão quase a terminar a segunda volta da corrida. Os primeiros 5 km entrarem aqui depois nos segundos quilómetros. Que o João Nuno Batista também a perder ali o contacto com o grupo. Com o grupo, sim. Mas ainda assim a fazer uma excelente independentemente de tudo, aquilo que dissemos até há pouco mantém-se exatamente na mesma, que é uma excelente prova deste atleta, sem dúvida. Independentemente do que é que acontece agora daqui para a frente. Atitude, tudo. Natação na segunda posição, o ciclismo também sempre ali na frente e tentar sempre trabalhar e ajudar. E tanto o Miguel, mas isso é mesmo algo característico tanto do João Nuno como também do Miguel Tiago Silva. O Miguel é um atleta que não se esconde, que independentemente do estado que esteja, da posição em que esteja, é um atleta que vai sempre trabalhar e vai sempre conversar. O inglês já foi alcançado, o Bentley já foi engolido pelo grupo. Aqui conta muita experiência, sem dúvida, e vemos aqui o Vincent tomar uma decisão bastante inteligente, não ter saído logo para seguir o atleta, ficar ali e aos poucos ir alterando o ritmo. E deixá-lo desgastar-se, porque é uma coisa que também, e agora, obriga-o a ir na liderança, nunca assumindo os atletas. Aquilo que vemos agora andarem às voltas é tentarem que alguém passe para a frente. E isso está a ser um jogo que o Vincent Luís está a fazer ali com o atleta, porque às tantas perturba também do ponto de vista mental.
São os jogos que vão fazendo. Também tem vento de frente, é por isso que... Exato, o vento está de frente e eu queria que alguém passasse para ajudar, mas de facto isso é algo que... É verdade, é que até agora tem sido só fazer o trabalho. O trabalho todo. Para fechar, é hora de descansar um pouquinho e passar a outro. Não, nós vamos aqui brincando um pouco com a situação, mas efetivamente são tudo estratégias que são tomadas e que são feitas ao longo da prova, que podem ou não condicionar os resultados e que os atletas utilizam de forma justa, digamos assim, para... Já temos o João Pereira em 13º. Portanto, nós neste momento temos os três atletas portugueses nos 15 primeiros. A meio do segmento da corrida, ainda faltam 5 km. Sim. Mas está, como nós tínhamos falado, o próprio João Pereira, não desmontando no segundo grupo, não desmontando da bicicleta, a menos ou a mais, digamos assim, do que 30 segundos, poderia aqui recuperar imensas posições no segmento de corrida e efetivamente é o que está a acontecer. Portanto, neste momento ele relativamente aos 6 primeiros não está a ganhar tempo, mas a partir daí está a ganhar tempo. O que pode acontecer é que o esforço que os 6 primeiros, ou alguns dos 6 primeiros estão a fazer, poderá acontecer que alguns deles venham a pagar esse esforço. Neste momento temos o Conor Bentley, que já não vem neste grupo, está a começar a ficar para trás. O Jam continua, o Milner penso que também continua, é o primeiro. O Hugo Milner é o primeiro atleta. Jack Willis também. O Sagan já não está. O João Nuno Batista já não está. O Jack Willis não está. Portanto, neste momento, o Miguel Tiago Silva não está. O Luís Vitello não está. E o Vincent Hernandes também não. Portanto, neste momento temos 2 atletas. Temos o Erwin van der Plant, que está neste momento na 12ª posição, mais próximo, portanto, está mais próximo destes atletas, nomeadamente do João Nuno Batista, está a 20 segundos, a menos de 20 segundos, a 19. O João Pereira a cerca de 30 segundos do João Nuno. Portanto, neste momento é saber se eventualmente é possível ou não aos atletas subirem mais na classificação e qual é que vai ser nesta discussão. Mas este comportamento destes 3 atletas demonstra uma capacidade diferenciadora da sua performance. A partida, se tudo correr bem, seria este o trio da frente, sim. Será que, tal como as meninas, irá acontecer novamente? Eles irem juntos quase até ao final? Seria engraçado. Seria também interessante. Não, mas já tem ali uma grande diferença. Sim, para o quarto atleta. Para o quarto atleta, que é o Bentley, que ficou... Que acabou por pagar um pouco de esforço de ter imposto um ritmo muito forte logo no início. Se bem que lá está, tentou, arriscou, ainda assim, quarto lugar para já é um bom lugar. Que o João Nuno Batista, uma vez mais, recordar que o João Nuno Batista só na época anterior foi campeão nacional de trato olímpico, campeão europeu de júniores, campeão mundial de júniores, 3º lugar no Campeonato da Europa de duatlo, foi 3º aqui em Quarteira, salvo todos os outros resultados que ele conseguiu ao longo da época. Ou seja, já aqui, apesar de muito novo, tem um historial e já um currículo bastante recheado. Sim, sim. Excelentes resultados. E nós normalmente quando temos esses resultados depois ficamos sempre com uma grande expectativa em relação ao que vai acontecer. Na verdade, o que eu acho é que, independentemente do que, aliás, tínhamos dito isso na altura, independentemente do que vai acontecer daqui para a frente, este é sempre um excelente resultado para um atleta de 2005 que tem um percurso e um caminho todo pela frente para fazer. Que é apenas a primeira participação do internacional nesta distância, a verdade é essa. E o Miguel Tiago Silva também fez uma excelente prova. Para quem tem acompanhado, sobretudo o Miguel, que é um pouco mais velho ao longo dos anos, tem percebido que o segmento de natação do Miguel sempre foi bastante forte e tal como o segmento de ciclismo, ele via na corrida a sua maior dificuldade, mas é um atleta que tem trabalhado imenso esse segmento e que tem melhorado imenso.
Ou seja, às vezes ele poderia só trabalhar e não conseguir ver fruto desse trabalho e desse empenho, mas não. O atleta tem melhorado imenso o seu segmento de corrida e tem se tornado cada vez mais competitivo. Aqui hoje, possivelmente, ter algumas dificuldades. Claro que o segmento de ciclismo também não foi fácil, mas ainda assim a dar muito conta de si. Sim, neste momento, pronto, a questão às vezes é que quando temos uma expectativa que tivemos o ano passado, eu lembro-me dessa, estava a comentar a prova e foi bastante evidente a evolução e a forma como ele correu em prova, foi extraordinária a forma como fez a prova e foi muito importante para ele também sentir que poderia estar entre os melhores, num momento para ele também pessoalmente muito difícil. Foi uma prova tremenda e obviamente nós quando chegamos aqui ficamos sempre naquela expectativa, bom, este ano ainda vai ser melhor do que, só que não é fácil todos os dias termos uma prestação tremenda, isso obviamente. Cada prova é uma prova, muitas das vezes o atleta pode até fazer um resultado inferior, mas ter sido uma boa prova, uma prova às vezes até melhor do que teria feito no ano anterior. Isso depende, lá está, da start list. Por exemplo, e um bom exemplo disso é a Madalena Almeida, ela que já fez aqui muito melhor classificação, mas provavelmente não, certamente mesmo, em start lists muito mais acessíveis do que aquela que ela hoje se bateu. Vemos aqui o Vicente Hernandes, já alcançou o João Nuno Batista segue com ele também. Ali de um ritmo certinho. E eles têm neste momento, e é bom que apareça alguém com quem eu possa ir, porque ajuda sempre a ter alguém que faça esse trabalho e que ajude a fazer esse trabalho. Neste momento o Hugo Milner distanciou-se um bocadinho. O Vincent Louis está a ficar um bocadinho fora. É sempre um bocadinho subjetivo, não é? Mas está ali a abrir um bocadinho. E nesta altura do campeonato não seria muito expectável que isso acontecesse, mas é uma realidade. O Milner começou a abrir distância em relação aos dois e o Jam conseguiu de alguma maneira abrir ali algum espaço, mas vamos ver, não acredito que ele se vá embora, vamos ver como é que o Vincent Louis reage, mas como nós já referimos, esta também é uma prova de retorno, ou seja, de retorno à competição do próprio Vincent Louis e que poderá eventualmente trazer, nós não sabemos qual é que é o nível a que ele pode competir até ao fim, às vezes a coisa fica por meio e neste momento é aquilo que está aparentemente a acontecer, vamos ver. Vimos ali há pouco também o atleta Pedro Afonso Gaspar, ele que está na sua terceira volta de corrida. Sim, o Pedro o Figueiredo está a 6,29 do primeiro e o Afonso Gaspar a 7,14. Portanto, esta é a distância neste momento que eles têm em relação aos primeiros. O João Pereira já vai em décimo, a 55 segundos do primeiro. Vai com... e a 19 segundos do João Nuno Batista. 18 segundos. Neste momento está tudo em aberto, com mais, aparentemente, eu diria que... Dois atletas no top 8. Exatamente. Eu diria que sim, que iríamos colocar 8 dos 3 atletas no top 8. O João Nuno, neste momento agora é uma incógnita relativamente à forma, mas a boleia do Vicente Hernandes é muito útil. O João Nuno também tem uma ponta final muito rápida e isso pode jogar a seu favor. Ele pode simplesmente seguir o atleta até ao final e depois distanciar-se junto à meta. Creio que é algo que ele possa mesmo fazer. Entretanto, temos logo atrás o João Pereira, também segue no seu encalço alguns segundos, mas que vem a fazer João Pereira, interessante que ele vem a fazer uma recuperação excelente. Miguel Tiago Silva neste momento vem em 15º, portanto tem vindo a perder alguns lugares na classificação. Está na hora de nos prepararmos para saber da melhor maneira os vencedores masculinos elites, que agora vão então completar
está João Nuno, o atleta mais novo em competição no dia de hoje. Exatamente. Ele que é ainda um atleta júnior a competir aqui já com a elite, a fazer a sua primeira internacionalização, tal como tínhamos dito na distância olímpica, aquela que não é a sua distância habitual, mas a dar muito bem conta de si. Vicente Hernandes ali a tentar distanciar-se um pouquinho, a abrir ali cerca de 2, 3 metros. E o Vitiello vem já aí também. Já está em cima e eventualmente o Pereira virá já aí também. Logo a seguir ao Vitiello há de vir o João Pereira. Hugo Milner aqui, ele que tem que vê no segmento de ciclismo, de corrida, o seu segmento mais forte e a fazer jus a isso mesmo, e aqui a abrir já uma boa distância. Eu acredito que efetivamente até à meta, se as coisas correrem bem e se ele não tiver nenhum imprevisto, será, ou possivelmente será ele o primeiro atleta a cruzar aqui a linha de meta. Ele que vai iniciar agora a última reta, vai começar a ver a meta lá bem ao fundo. E neste momento este atleta foi na Taça do Mundo, foi primeiro na Taça do Mundo de Miyazaki, 16º em Napier e foi nas estafetas quinto. Portanto, isso já é um resultado coletivo, mas tem ainda muito para um atleta de 1998, portanto tem ainda muito pela frente também para melhorar e para mostrar que isto é apenas o começo de uma carreira desportiva. Este atleta nos escalões mais jovens fazia sobretudo do atlas. Ele era do atleta, foi fazendo aos poucos a transição para o triatlo, incluindo a natação, mas aqui é demonstrar, por isso mesmo, demonstrar que tem aqui uma palavra a dizer no segmento de corrida, ter deixado para trás um dos melhores atletas a nível mundial e encaminhar-se já para os últimos metros da competição. Mas é um jogador, é um atleta com uma estatura muito grande e que normalmente não aparece em atletas com esta estatura a discutir de primeiro lugar. Normalmente é mais difícil encontrar. Ele já olha para trás e já a perceber que está ao alcance, está ao seu alcance. E vamos assistir então à entrada do Hugo Milner, um atleta inglês que a sua vitória, a última vitória tinha sido em Miyazaki, tem 2 vitórias na sua carreira, 3 pódios, é a 16ª participação em provas internacionais e vai vencer aqui em Quarteiras. Sem caminhar-se mesmo já para o final, sensivelmente 100 metros, últimos 100 metros da competição, entrará rapidamente no tapete azul. Muitos portugueses aqui a aplaudi-lo. Entrou agora no tapete e vemos a sua chegada com 1 hora e 44 minutos para os 1500 metros de natação, 40 de ciclismo e 10 de corrida. Agora aproxima-se Vincent Louis, um dos atletas mais esperados aqui em Quarteira, mesmo pelos portugueses. É mais querido também por ele, e aqui está. Vincent Louis, o segundo classificado, terceiro o outro francês, o Aurélien Gem, e o quarto, o Conor Bentley, que passou também algum tempo em fuga. E agora vamos esperar para ver o que acontece. Para já o Gegerli Kiss da Hungria, e vamos lá ver atrás ainda mais um atleta francês, o Louis Vitiello, Hernandes, Seguin primeiro, depois o Vitiello, depois o Vicente Hernandes e em 9º lugar, se não estou em erro, o nosso atleta João Nuno Batista. Fazer aqui bastante prova, em seguida também já de João Pereira. Já João Pereira, 10º. Muito contente com o resultado, ele que fez aqui uma excelente recuperação. E também o Erwin também em 11º.
E também uma prova bastante conseguida. Também já Estes dois meio atletas- português, não é? O Erwin já é meio português. Estes dois atletas a fazerem bastante recuperação, que vinham no segundo grupo de ciclismo e aqui a conseguirem grandes resultados. Curiosidade, o João Nuno é do mesmo clube do Erwin. Erwin. É o mesmo grupo de Treinam treino juntos, também. treinam juntos. E aqui claramente felizes pelo resultado de ambos. Foi muito bom. A qualquer momento vamos receber também o Miguel Tiago Silva. Já está agora em 18º, entrou agora no tapete. E vamos passar então lá para baixo para as entrevistas da praxe, para ouvirmos os 3 primeiros classificados. Second ever European Cup, first time doing Olympic distance last year, and yeah, last year I came 35th. I was one of the last out of the water, did okay on the bike and then had a good run, but last year it was just not good enough. I was still getting used to triathlon, and then me and my coach were talking about this year and everything that we worked on since last year. The failure from last year kind of taught me a lot. I knew that I had to work on my open water swimming, especially in the tough sea conditions out here. So yeah, I really worked on that, had a decent swim, had a decent bike, and then I knew on the run I was going to catch at some point. And yeah, I felt comfortable. So yeah, it was a great start to the year. I mean, we've seen plenty of crashes on the bike. Were you worried at one point? Yeah, on the last 400 meters or so, just before the last hill, about 10 guys in front of me just went over, and I just managed to go past them. I almost came off on the curb. I just managed to stay up, and yeah, thankfully I managed to stay up, and hope everyone's okay. And on the run, suddenly you're alone with 2 French guys. Do you think strategically at that point, or you don't care at all? I mean, and we noticed you went away. Yeah, I thought firstly I wanted to catch them, so that was the first aim. And then once I caught them, I thought I'll sit in for a bit, get comfortable. And then the pace started to slow with 5k to go. And I knew that was my strength. I feel like Olympic distance is perfectly suited to me, so I knew that I could maintain it or pick it up in that last 5k, which I did, so it's good. Congratulations, have a good recovery. Thank you very much. On va le faire en français. Ok, ouais, comme tu veux, en anglais ou en français. On fait tout le monde dans sa langue. Bon, Vincent, magnifique course. Aujourd'hui, ça n'a pas joué jusqu'à la fin. Comment s'est déroulé de ton point de vue? Ouais, c'était très bien. Ça faisait, moi, ça fait plus d'1 an que j'ai pas fait de distance olympique, donc c'était bien de revenir un peu sur la distance. Je manque vraiment de rythme. C'est vraiment ce qui me manque là. Il faut que je refasse des courses. Donc je recours la semaine prochaine en France. Ça va être bien, ça va me refaire du rythme. Mais voilà, deuxième, c'est une bonne place. Je savais que Hugo allait très vite en course à pied. Donc mon objectif, c'est d'avoir un petit peu d'avance au début et de gérer pour son retour. Mais voilà, manque un peu de rythme. Mais en tout cas, c'est positif. Je suis au départ, je suis en bonne santé, donc c'est tout bon. Ouais. Et puis, on a vu à un moment donné, les Français, vous êtes tous devant, comme ça, bien placés. On se dit, est-ce qu'il va y avoir une course stratégique? Est-ce qu'à ce niveau, dans de telles conditions, on y pense ou pas? Ouais, on a bien travaillé ensemble. Franchement, on a beaucoup de jeunes là qui arrivent. Yanis Seguin, Louis Vitiello, etc. Ils ont vraiment bien bossé, c'était super. On a essayé de collaborer. Les Anglais nous ont bien aidés. Jack Willis et Connor Bentley, ils ont vraiment bien bossé avec nous. Donc, on a essayé. On savait qu'il nous fallait un petit peu d'avance sur un gars comme Hugo. Maintenant, voilà, ça va pas marcher aujourd'hui, mais on essaiera. Ouais. Et puis, tes objectifs pour la saison? Alors, moi, le gros objectif, forcément, ça va être d'essayer d'aller aux Jeux Olympiques. Donc, pour ce faire, il faudra que je cours, il faudra que je fasse des courses, que je marque des points et surtout que je montre
à la fédération que je suis en bonne forme. Mais voilà, là c'était ma première course. Ça fait 1 an que j'ai pas couru, 1 an et demi que j'ai pas fait de distance olympique. Donc pour un retour, voilà, c'est bien, je suis content. Puis faut pas oublier que moi j'ai bientôt 35 ans, donc je pense qu'il y avait Joao Pereira qui était plus vieux que moi sur cette course, mais j'étais le deuxième plus vieux. Donc voilà, moi c'est ma dernière année en courte distance et ça m'a fait plaisir de revenir ici à Quarteira après tant d'années. C'est une course que j'adore. Mon père est né au Portugal, donc voilà, il y a un petit message. Donc c'était vraiment super sympa de courir ici. Et puis je reviendrai mais en spectateur. Félicitations en tout cas et bonne chance pour la suite. Merci, merci. Ok, Aurélien, donc magnifique course d'équipe, comme ça, tu peux nous la raconter un petit peu? Ouais, c'était pas très bien parti, j'ai pas très bien nagé, j'ai fait un mauvais départ, un mauvais début de natation. Et du coup, on sort un peu limite et je me retrouve dans le deuxième pack en vélo. J'étais un peu déçu et au final, je vois qu'on pose à peine 20 secondes. Et je suis parti à pied, j'avais des super jambes. Et je savais qu'Hugo Milner, c'est un gros coureur. Et du coup, on est rentré assez rapidement sur le premier groupe. Et là, j'avais des jambes de feu. Du coup, je me suis dit, bon, allez, vas-y, faut tenter et tout. Et non, franchement, je suis super heureux. J'arrive en 3e position. C'est mon premier podium sur Coupe d'Europe. Donc, il ne pouvait pas espérer mieux aujourd'hui. Je suis rentré sur la start list il y a 3 jours. C'est incroyable. J'ai fait beaucoup de changements cet hiver. Et du coup, juste merci aux personnes qui me soutiennent, mon groupe d'entraînement et toutes les personnes qui sont autour. Voilà. Ouais, j'ai regardé un petit peu tes résultats, mais je pense qu'alors une course de ce niveau avec ces gars-là, c'est un sacré bond en avant. Ouais, non, je savais que j'avais déjà fait des très gros progrès ces dernières années, mais ça avait du mal à passer en course. L'année dernière, je me suis blessé 2 fois, donc j'ai pas pu montrer grand-chose. Et là, cette année, je suis arrivé avec le couteau entre les dents. Et voilà, je montre vraiment mon vrai niveau aujourd'hui. Et courir avec des gars comme ça, comme Vincent, c'est incroyable. Mais t'as pas la pression au moment où t'es avec Vincent, t'es avec Hugo, vous êtes 3, tu dis putain, je joue le podium, ça te fout pas la pétache? Bah non, j'avais limite des frissons. Je me disais, waouh, mais c'est dingue, ça fait limite des années que je rêve de courir à ce niveau-là. Et aujourd'hui, j'y étais. Du coup, j'ai fait que profiter. Et bon, j'avais une petite pénalité à la fin, donc j'étais un peu déçu de ne pas batailler avec Vincent pour la 2e place. Mais bon, c'est que partie remise. Okay. Et tes plans pour la saison, c'est quoi? Du coup, je cours le week-end prochain à Liévin sur la Coupe du Monde. Et après, j'enchaînerai avec les Arena Games qui sont en avril. Et ouais, c'est ça exactement. Et après, Grand Prix avec mon club Metz. Okay. Voilà. Hey, bonne saison. Thank you. Bon, moi j'ai de la chance. E terminamos assim a nossa participação aqui em Quarteira. Agradecemos a todos a vossa presença. Obrigado, Andréia, relativamente à tua brilhante colaboração aqui. Obrigada. E espero que tenham todos ficado satisfeitos com o resultado e parabéns a toda a comitiva portuguesa pelos resultados e pela participação e eventualmente até pelo aquilo que antevemos relativamente ao futuro do triatlo português. Sim, sem dúvida, aqui termos hoje bons resultados, tanto dos atletas mais novos como também dos atletas mais experientes, e esperamos que no próximo ano tudo se repita. Obrigada, Hugo, e até à próxima. Obrigada a todos. Adeus, até à próxima.